Senhor Deus, nós te damos graça nessa manhã por podermos estar aqui com os nossos irmãos, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio, falar, ministrar os nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos na série Destravando, estamos na parte 5, amém? Destrava aí, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo possa estar despertando em nós um desejo de ser usado por Deus, de gastar nossas vidas, amém? Para fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não fluímos em Deus, não estamos vendo muitas coisas acontecer na nossa comunidade, na nossa família, através das nossas vidas, por causa de crenças limitadoras. Amém? Crença correta vai gerar um comportamento correto. Crença errada vai gerar um comportamento errado. E o comportamento errado não necessariamente é um comportamento pecaminoso, mas é um comportamento aquém daquilo que nós podemos fluir em Deus. E é muito gostoso, né? Você poder começar a ser usado por Deus, começar a ver pessoas sendo salvas através de você pregando, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, através, né, daquilo que você carrega em Deus. Diga, eu carrego coisas poderosas. Amém? Você crê nisso? Então nós precisamos aprender a fluir poderosamente em Deus. E normalmente, irmãos, eu tenho visto isso, são crenças, né, misturadas entre a velha aliança e a nova aliança. Um pouco de fermento, né, diz Paulo aos Gálatas, leveda toda a massa. Então nós ficamos ainda presos na cultura do intermediário, né, ou na cultura do medo. Aí nós temos aquela canção, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então, as pessoas ali naquela época, na antiga aliança, tinham medo de se relacionar com Deus. Especialmente ali no tempo da lei mosaica. Porque se eles não se encontrassem devidamente adequados, eles seriam fulminados. E nem todos poderiam ter um nível de chegar ali, por exemplo, ao nível do Santo dos Santos, que era um lugar, né, do templo, onde era só para algumas pessoas especiais. Essa era toda a estrutura da antiga aliança. Então tinha ali o medo, até aqueles que podiam, pela sua função sacerdotal, se chegar até Deus, eles também tinham que ter todo um preparo. Por quê? Porque Deus não pode se unir com o pecado. E por que hoje nós podemos ter relacionamento com Deus? Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado no dom da justiça. Por causa de Cristo sendo a nossa justiça, nós temos agora paz com Deus. E nós podemos então ter um relacionamento de intimidade com Deus. Então na antiga aliança tinha o lugar certo da adoração, tinha as pessoas certas, tinha a classe sacerdotal, tinha o dia certo. E muitas pessoas ainda estão presas nesse tipo de mentalidade. Acabam acreditando que apenas domingo é o dia do Senhor. Acabam acreditando que apenas os pastores podem ser usados por Deus. Acabam, tornando apenas esse lugar um lugar sagrado, enquanto agora o Novo Testamento deixa claro que Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Agora sagrado é nós que contemos a presença de Deus. E todo lugar é um lugar de mover de Deus, não é mais agora apenas um lugar. Evidentemente que isso não diminui a importância do congregar, do estar junto com os irmãos, de ouvir a palavra através do ensino, dos 5 ministérios. Mas isso não pode limitar a nossa experiência com Deus como sacerdotes, no nosso dia a dia, começando na nossa casa, nos ambientes que Deus confiou a nós, ali no condomínio que nós moramos, na escola que estudamos, na faculdade, no trabalho, no raio de influência que Deus tem nos dado. E muitas vezes também, nós falamos aqui que muitos ficam orando para que Deus faça algo que Deus mesmo já confiou à igreja. Por exemplo, pregação do Evangelho. Evidentemente que nós vamos orar para que o coração das pessoas estejam preparados para ouvir a palavra. Nós vamos trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Nós pedimos a Deus que abra oportunidades para nós, mas nós precisamos pregar. Deus não precisa de agentes secretos. Uma coisa muito errada é essa ideia de que eu só prego com testemunho.
As pessoas não creem pelo seu testemunho, elas creem pelo que você prega. O testemunho te dá autoridade para pregar. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O evangelho tem que ser falado, porque não é um evangelho moralista. Pelo contrário, é o escândalo da graça. Porque tem pessoas que talvez você possa pensar, então, só pelo bom comportamento, você não deveria pregar para elas. Porque elas têm uma aparência, né, de um bom comportamento moral até melhor que muitos crentes. Eu tinha um vizinho lá da minha avó, lá no Boqueirão, que hoje é vizinho, não é vizinho da minha tia, porque ele já faleceu, mas ele era um casal muito joia, muito educado, você não via uma gritaria na casa deles. Então você poderia concluir que eles não precisariam ouvir o Evangelho. Pelo contrário, nós que cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se eu não aceito esse dom de Deus, eu não sou salvo, mesmo que eu pareça diante da sociedade ter um bom comportamento. Amém? Então, todos precisam ouvir a palavra e todos precisam crer. Mas como eles crerão se não há quem pregue? Amém? Então, nós precisamos pregar a palavra. Mas como nós vamos pregar se nós não cremos que Deus está conosco, que agora nós estamos bem com Deus por causa de Jesus, que Cristo é a nossa justiça e que nós temos autoridade simplesmente por causa do nome de Jesus? Amém? Amém? Nós ficamos acanhados. Então nós precisamos tirar essas mentalidades erradas, amém? Essas crenças misturadas. Hoje eu gostaria de fortalecer algo muito importante, amém? Eu quero falar como a graça de Deus tem o poder de produzir gratidão. Pessoas que se aprofundaram na graça de Deus têm um coração grato. E a gratidão leva cada um de nós a viver pela lei perfeita de Deus, que é o amor. Amém? Nós não seguimos mais a lei mosaica. Nós nunca pudemos seguir, na verdade. Não era para nós. Mas nós seguimos a lei perfeita de Deus, que é o amor, né? Nós, semana passada, vamos até ler novamente esse texto aqui. Abra lá em Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu meditei muito nesse texto essa semana. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Você é tardio para falar? Certamente quando o seu cônjuge fala alguma coisa que você não gosta, você fica quieto. Né? Você fica quieto ali, você não. Sou tardio para falar, sou pronto para ouvir. Na minha ira não vai produzir a justiça de Deus no meu casamento, então deixa eu escutar, tranquilo. Depois de um tempo eu vou lá e converso com o meu cônjuge e falo: olha, não gostei daquela maneira que você falou comigo, não foi legal. Realmente você não reage na hora, né? Certamente você já está praticando isso de uma forma muito poderosa. Amém? Mas isso é importante. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Amém? Aceitar a palavra é um ponto importante. Ouvir a palavra, mas aceitar é que nos torna praticantes. Humildade, né? A qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra. Nós vimos semana passada que um dos grandes problemas é a gente ser apenas ouvintes e não praticantes. Isso nos impede de nós fluirmos em Deus, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, diga a lei perfeita. Amém? Então, o Novo Testamento não é uma terra sem lei. Mas nós seguimos agora a lei perfeita, a lei do amor. Tem duas coisas só, 1 João diz que é necessário: é crer no Senhor Jesus e amar uns aos outros.
Então nós temos sim uma lei para seguir, a lei do amor. Amém? Isso é algo muito importante. Olha que coisa interessante. A lei perfeita que traz a liberdade. Liberdade. Então a verdadeira liberdade é vivida por aqueles que são escravos da lei perfeita, da lei do amor. Esses vivem verdadeiramente em liberdade. Se você ainda é orgulhoso, se você ainda é alguém cheio de rancor no coração, você não é livre. Você é escravo. Perfeita que traz liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Aqui o grande segredo da felicidade. Amém? Está aqui. Aí o texto continua dizendo, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua. Tiago diz que a língua é um membro tão pequenininho, mas se gaba dos seus grandes feitos. Tem o poder de atear fogo. É ou não é? A língua tem um poder de fazer coisas maravilhosas, mas terríveis também. Se alguém se considera, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper pelo mundo. Então isso é algo... Então, apenas a graça de Deus tem o poder de produzir gratidão, e a gratidão levar a vivermos na lei perfeita de Deus, que é o amor. Amém? Uma experiência profunda com Jesus transforma as motivações do nosso coração e nos leva a um nível que nos faz viver em rendição, obediência e amor a Deus. Diga comigo assim, na nova aliança, tem obediência, tem rendição, tem consagração. Amém? Muito maior do que qualquer um que não experimentou essa graça maravilhosa. Irmãos, basicamente, nós podemos encontrar 3 tipos de pessoa. Fiz um resumo aqui de forma simples. Podemos encontrar o descrente ou o libertino, aquele que usa de forma indevida a sua liberdade. Tem uma característica, essas pessoas, elas não estão nem aí para a vontade de Deus, querem pecar mesmo e vivem uma vida para o seu próprio prazer. Amém? Então, mesmo você como filho de Deus, se você quer pecar mesmo, você vai pecar. A graça está disponível, mas você vai pecar. Agora, nós temos um outro tipo de pessoa, o religioso, do ponto de vista negativo, que a Bíblia mostra muito nos evangelhos, que foram os que crucificaram Jesus. Ele busca obedecer, servir, é consagrado, só que faz tudo isso pelo motivo errado. Se você pegar ali um religioso, se for qualificar um bom cristão por jejum, se você olhar ali os religiosos da época de Jesus, eles jejuavam. Inclusive, eles questionaram Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam, e eles jejuavam. Eles contribuíam? Contribuíam sim ou não? Sim, contribuíam. Mesmo assim, eles não agradaram a Deus. E nem a crer em Jesus como seu Salvador. Nós podemos encontrar isso hoje na vida da igreja, muitas pessoas que dão o dízimo, eles são fiéis no dízimo, mas a motivação que faz eles contribuir não agrada a Deus. Porque para Deus, tão importante quanto aquilo que nós fazemos é a motivação pelo qual nós fazemos. Para uma comunidade, se você entregar aqui uma oferta de 10 mil reais, não importa a motivação, ela vai ser recebida com muita alegria. É ou não é? Agora, para Deus é diferente.
Deus, Ele se importa com a motivação. Ao ponto de Paulo dizer que se não for por amor, de nada adianta. Comparando, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada adianta. Quando nós estamos numa época como essa de política, nós encontramos muitas coisas, boas ações acontecendo. Se você precisar de um ônibus de um político agora, ele vai se esforçar para te dar. Se você precisar de cesta básica, ele vai se esforçar. Tirando uma exceção ou outra, a grande parte não está fazendo isso por um motivo de amar, mas porque quer ser eleito. Então a motivação para Deus é importante. Não pense que Deus fica contente quando alguém vem entregar uma contribuição hoje na nova aliança porque está com medo de ficar doente. Não pense que Deus fica contente porque Ele está com medo do gafanhoto, do migrador e do cortador, e você vem trazer e Deus fala, nossa, que oferta maravilhosa, é isso mesmo, cuidado com ele. Não, volto a dizer, os homens não conseguem chegar ao seu coração, eles veem a quantidade que você entregou, mas Deus conhece o coração do homem. E nós temos um terceiro grupo, que são aqueles, os libertos de verdade, os que vivem na liberdade do Evangelho. Eles buscam também obedecer, eles buscam fazer a vontade de Deus, são muito consagrados, só que são motivados por gratidão e amor. Aquilo que move eles, aquilo que faz eles fazer, aquilo que eles fazem, é gratidão, é amor. E isso é que agrada o coração de Deus. Amém? Isso é algo muito poderoso. Então a graça, ela tem esse poder. Fora da graça, ninguém vai servir a Deus pela motivação correta. Nós só conseguimos servir a Deus pela motivação correta quando nós temos uma experiência profunda com a graça de Deus. E essa experiência profunda afeta as nossas motivações. Amém? Afeta lá no cerne das nossas motivações. É interessante aqui, nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Amém? É esse ponto assim, né, de você ficar constrangido por esse amor, ao ponto disso mudar, né, a motivação pelo qual você serve, você se consagra, você não quer mais pecar. Amém? Não é porque alguém está te vendo, não é porque alguém está te vigiando, nada disso. Você sabe, não quer as consequências do pecado, mas muito mais, você não quer o quê? Entristecer o Espírito Santo, porque o amor de Deus te constrange, você foi constrangido pelo amor de Deus. Amém? Você lembra alguma pessoa que impactou a sua vida te constrangendo pela forma que ela te amou? Talvez no dia que você estava passando uma necessidade, ela te constrangeu de uma forma que você foi suprida. Muito mais é o que Deus fez por nós em Cristo. Isso deveria produzir em nós um constrangimento. Amém? Isso é algo muito poderoso. O amor de Cristo nos move a viver para Ele, transformando todas as nossas motivações. É isso que o Evangelho, esse é o resultado de alguém que está tendo uma verdadeira experiência com o Evangelho. Isso muda o seu ser, isso muda as suas motivações, isso traz uma transformação completa. A verdadeira fé em Cristo nos leva a agir motivados pelo amor, não por regras, trocas, medo ou barganhas, mas por amor. Amém? É interessante, né? Nós temos aqui alguns contrastes. Podemos pegar vários exemplos de pessoas que tiveram uma transformação. Uma delas é Saulo, né? Que se transformou em Paulo. Se você for olhar ali, ele era um homem dentro da religião muito consagrado. E ele buscava viver em fidelidade àquilo que ele acreditava até então. Então você vai ver um homem completamente dedicado dentro daquilo que ele acreditava. Mas ele tinha uma crença errada. Mas nós vamos perceber, irmãos, que esse homem continuou sendo dedicado, consagrado, entregue, mas agora por uma motivação correta.
ao ponto dele se colocar ali como servo de Cristo. Nós temos outro homem, né, que não está na Bíblia, mas está na história da igreja, Martinho Lutero, que é algo muito poderoso. Ele era também um homem muito religioso, buscava viver em fidelidade, mas ele não tinha paz no seu coração. Até que ele teve uma experiência com esse texto: o justo viverá pela fé. Isso mudou completamente a sua vida, ao ponto, né, dele ser ali um grande homem usado por Deus para a reforma da igreja, a reforma protestante, onde na sua época a igreja tinha se desviado, estava ali vivendo a igreja tendo uma troca, as indulgências, troca e barganha, e a partir da experiência que esse homem teve, e aquilo que produziu nele essa experiência, houve uma grande revolução na sua época e na sua própria vida. Ele era um homem que, na sua ignorância, ele achava que o que Deus queria era que ele subisse as escadarias de joelho, tentando de alguma maneira comprar a sua salvação. Mas a partir do momento que ele teve essa experiência, né, de que a sua salvação não era possível de ser comprada, mas era um presente de Deus, isso impactou a sua vida completamente. Você tem esse impacto, eu tenho esse impacto na minha vida, ao ouvir essa mensagem: o justo viverá pela fé. Você tem esse impacto no seu coração sobre a salvação ser apenas pela graça de Deus, que você não tem mérito nenhum na sua salvação. Isso tem que produzir em mim e você um constrangimento poderoso, algo muito poderoso, e é o que aconteceu com ele, com este homem. Nós temos aqui alguns efeitos práticos aqui, vamos observar, né? Em Gálatas, no capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Diga: fé que opera pelo amor. Irmãos, não tem ninguém que tenha uma experiência, uma fé genuína, que isso não transforme as motivações do seu coração para andar em amor. Isso é algo muito poderoso. Amém? Muitas pessoas, né, ficam dizendo que ao falarmos sobre a fé na graça, isso leva ao pecado. Mas isso não tem nada a ver. É o contrário disso, é o inverso. A fé age fazendo justamente o inverso. Como a esposa prudente em Provérbios, a fé vai edificar um desejo e uma possibilidade de fazer coisas boas em resposta a essa graça recebida. Amém? Isso é algo muito poderoso. Deus falou comigo há anos atrás o seguinte: quando eu comecei a ter uma experiência ali forte com a graça de Deus em 2013, Ele falou: basicamente, tudo aquilo que você faz, você vai continuar fazendo, mas eu estou mudando as suas motivações. E muitas pessoas, por fazer o que faziam pela motivação errada, pararam de fazer. E colocaram isso em nome da graça, em nome da fé na graça. Mas eu quero dizer, pelo contrário, toda pessoa que tem uma fé genuína na graça de Deus, ela vai ser como a esposa prudente de Provérbios. Vai buscar, por gratidão e amor ao seu Senhor, viver em fidelidade e honrar o seu nome. Amém? Essa fé na graça toca nas engrenagens de nossa natureza, criando o amor dentro da nossa alma. Quero perguntar nessa manhã aqui: você está com um amor vivo por Jesus aqui? Então é sinal que você está tendo uma experiência com essa fé na graça de Deus. Isso, quanto mais experiência com essa bondade de Deus, quanto mais experiência com essa justiça que provém da fé, quanto mais você entende que você está em paz com Deus por causa de Jesus, quanto mais você medita que você foi completamente perdoado dos seus pecados, é algo que escandaliza e choca, e muitos têm medo, né, de falar isso, que você já está perdoado até dos pecados que vai praticar amanhã.
Quanto mais você medita nisso, quanto mais isso entra no teu coração, isso mais te constrange diante de Deus. Fala, eu sou muito amado. Isso gera em você um desejo de amar a Deus de todo o seu coração. Isso produz a capacidade até de amar a Deus. Ninguém pode amar a Deus na sua própria força, mas ao meditar nessa grandeza do Evangelho, nessa bondade de Deus, isso começa a produzir em você algo muito poderoso, muito poderoso. O que você acha que fez os discípulos de Jesus terem uma disposição de morrer? O que você acha que tem produzido ao redor da história da igreja, homens e mulheres dedicarem a sua vida ao ponto de correrem riscos por causa desta causa? É o constrangimento com essa bondade, com essa fidelidade, com essa graça, com esse amor imerecido. É isso que Deus deseja. Amém? Que os seus filhos vivam dessa maneira. A fé na graça fornece à alma uma poderosa fonte de ação. Ela diz ao homem, você está perdoado pelo sangue de Cristo, que morreu por você. Como você se sente em relação a Ele? Quais são as pessoas que mais impactaram a sua vida até hoje? Como você se sente em relação a elas? O nosso irmão Weiner, ele é muito engraçado, né? Ele diz que no velório dele você tem que celebrar, né? Ele diz que se a esposa dele morrer, ele não vai chorar, ele vai celebrar. Eu não consigo entender como ele vai conseguir fazer isso, mas respeito ele. Agora, não é muito fácil você perder uma pessoa que você ama, né? Claro que a gente não entra em desespero porque tem esperança da eternidade. Mas é muito difícil essa separação. Por quê? Porque aquela pessoa tocou na sua vida ao ponto de trazer marcas de bondade, de fidelidade, de companheirismo. E essa pessoa é falha. Se você olhar na vida dela, ela falhou com você em algum momento. Como deveria ficar o nosso coração se verdadeiramente entendermos a grandeza do amor de Deus em relação às nossas vidas? Se nós formos lá no profundo, meditarmos nisso todos os dias, todos os momentos. A grandeza desse amor que entrega o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Agora ainda você está aí, né? Você ainda já está entendendo esse evangelho, ainda você já tem demonstrações de amor do Senhor. Mas Ele te amou quando você não valia nada. Quando ninguém dava nada por você, quando você estava condenado ao inferno por causa dos seus pecados. Como é o seu sentimento em relação a Ele depois de ouvir essas verdades? Qual é a devoção do meu e do seu coração a Ele depois de sabermos de tudo isso? O que isso tem produzido na nossa alma em relação ao nosso amado? Um bom casamento funciona assim. Com o passar dos anos, o que vai acontecendo? Você percebe que o seu amor pelo seu cônjuge aumentou. A convivência, as experiências que vocês passaram juntos, só fortaleceu os elos. Por quê? Por causa de tudo aquilo que todas as marcas que o seu cônjuge tem deixado em você. Esse deve ser o que deve acontecer conosco. Ao conhecermos o Senhor e prosseguirmos em conhecer o Senhor diariamente, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua entrega por nós, isso deve produzir no nosso coração cada dia mais. Eu estou mais apaixonado pelo meu Senhor. Eu estou mais. Muitos vêm com essa conversa seguinte, você está assim porque você é novo convertido. Mas quando você não for novo convertido, você não vai fazer mais essas coisas, não. Isso é coisa de novo convertido. Pelo contrário, irmãos, no final da nossa vida, nós deveríamos ter, como os apóstolos, a disposição de morrer, se fosse necessário, pelo nosso Senhor, pelo nosso amado. Porque cada dia que passa, nós conhecemos mais a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade. Que possamos, como Paulo, nos tornarmos servos por amor.
Paulo fala aos romanos em vários outros textos. Ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. Isso para a sua cultura tinha algo muito importante, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento existiam algumas regras para que alguém deixasse de ser servo. Mas existia também uma regra para que um servo pudesse permanecer na casa do seu senhor. Ele era considerado o servo da orelha furada. Ele tinha que deixar uma marca na sua orelha, dizendo que ele estava ali, não mais porque ele era obrigado, mas porque ele quis ficar com o seu senhor, porque ele amava o seu senhor. Quando ele tinha um bom senhor, muitos ali queriam ficar. E essa é a expressão que Paulo está usando aqui quando ele se apresenta como servo. Em outras versões, né, ou a tradução mais correta seria, ele se apresenta aqui como escravo de Cristo Jesus. Ele fala, Paulo, em Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolos, separado para o Evangelho de Deus. Olha que homem que sabia tudo sobre a vida dele. Quando o Espírito Santo nos leva a crer em Jesus, nos tornamos a partir de então seus amados servos. Diga, eu sou um amado servo. Amém? É importante você saber que é um amado filho, mas é importante você, quando você voluntariamente se coloca nessa posição de amado servo. Eu sou um escravo de Cristo, com a orelha furada, preso nas cordas de amor do meu Senhor. Amém? Eu sou um servo não por medo, não por troca, não porque eu estou temendo a ameaça do devorador, do migrador, não porque eu estou temendo a ameaça do inferno, nem porque eu estou olhando para o céu como se estivesse conquistando por obras. Eu sou um servo com a orelha furada, simplesmente porque enxerguei a sua graça sobre minha vida. Isso é algo poderoso. Quando você sabe que não é mais salvo por obras, mas oferece a sua vida para manifestar boas obras por amor. A nossa salvação é um presente, sabemos disso. Ela foi nos fornecida através do seu infinito amor, de sua compaixão, e portanto nós queremos retribuir com o mais aquecido e afeto dos nossos corações. O nosso coração se prende a esse maravilhoso aspecto da sua graça e se abre para viver em fidelidade e amor a Cristo. Amém? Esse é o resultado de alguém que tem experimentado genuinamente o Evangelho. Amém? Estou até com vontade de furar minha orelha. Boa desculpa, né? Ficou boa agora, né? Show? Um motivo? Se alguém falar, como que é? Homem não fura a orelha. Claro que fura, eu sou um escravo da orelha furada. Ó, que coisa linda. É boa essa, né? Tem a marca da besta e tem a marca do amor. Amém. Diga, a fé na graça é o motivo da minha obediência. Amém? A fé na graça, em vez de levar você a viver uma vida miserável e sem propósito, ela te leva a viver o quê? Em obediência e santidade. Obediência e santidade. Tem realmente pessoas que acreditam, né? Que algum marido não trai a esposa porque ela é brava. Primeiramente, o que leva um homem de Deus não trair sua esposa é seu amor por Deus. Fruto do amor que recebeu. Isso gera um verdadeiro temor. Quando em Mateus capítulo 4, algum versículo de capítulo 4, que eu não lembro agora, puxei o versículo, não venho, volta. Quando fala lá, Jesus usa uma expressão do Antigo Testamento, quando ele fala lá do temor. Ele não usa a palavra temor ali, ele usa a palavra adoração.
Jesus troca uma palavra na antiga aliança que era usada como temor e troca para adoração. Eu creio que o verdadeiro temor na nova aliança é uma prática de devoção a Deus, de adoração a Deus. Eu não quero desagradar o meu amado. Qual é o filho que fica triste quando erra? É o que está com medo da punição? Ou porque está constrangido por ter feito algo com alguém que ele ama? Você vai lá ver seus pais se esforçando por você, você sabe quanto seu pai é batalhador, quanto eles fazem o máximo que podem para te dar a possibilidade. Os meus pais não conseguiram me dar uma escola particular, mas eu já sabia que para os meus pais era muito difícil, para mim na época, dar o vale transporte. Pagar a passagem já era para os meus pais um grande sacrifício que eles faziam para que eu pudesse estudar ali no seminário. Que aqui no Teotônio tinha umas mulheres loucas tirando a roupa no meio da sala. O bairro aqui é meio perigoso, irmãos. Quando minha mãe soube que tinha umas mulheres meio doidas tirando a roupa na sala, ela falou: você vai estudar em outro lugar. O que produzia isso no meu coração? Poxa, olha o esforço, olha o amor da minha mãe e do meu pai. Olha como eles estão fazendo o melhor que eles podem para que eu pudesse estudar aqui. Então, eu queria estudar melhor por quê? Porque eu estava com medo da punição deles? Não. Poderia até ter. Mas o que é algo maior do que isso? É o constrangimento do amor. O que é que faz? Eu sou uma mulher brava. Eu sou um homem bravo. Mas o que faz mesmo alguém viver em fidelidade? Primeiro, a sua própria experiência com Deus. Amém? E depois, os laços de amor de um matrimônio onde há cumplicidade e amor entre os cônjuges. Isso é algo poderoso, amém? É assim que Deus espera a nossa obediência. Eu sou tão amado por Deus, Ele fez na minha vida algo que eu não merecia. Eu quero viver em amor a Deus. Eu quero amar o meu Senhor, vivendo em obediência e fidelidade a Ele todos os dias da minha vida. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque eu creio que a verdadeira fé é que produz um motivo puro para que possamos servir. Amém? A verdadeira fé é que produz um motivo puro para que possamos servir. Enquanto você está servindo só por medo de ir para o inferno, porque ainda você acredita que é salvo por suas obras, o seu serviço não é puro. Quando você sabe que não é salvo por obras, mas pela graça de Deus, e isso toca na sua alma, você se sente tão amado por Deus que isso gera uma pureza na sua devoção a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós podemos observar aqui alguns aspectos práticos dessa fé. E todos esses aspectos práticos dessa fé, nós podemos encontrar na vida de Martinho Lutero, na vida de Paulo, na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Na verdade, são baseados no quê? No amor. No amor. Agora, deixa eu falar algo sobre o amor aqui. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria trazer um valor importante para nós como igreja aqui novamente. Primeira Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor,
nada disso me valerá. Então qualquer entrega, qualquer serviço sem amor não tem valor algum. O amor é paciente. A própria palavra amor aqui é o amor ágape, que é o amor sacrificial. Ter paciência com as pessoas exige sacrifício? Sim. Ser bondoso com as pessoas exige sacrifício? Por exemplo, você vai ter que tirar, por exemplo, para você ser bom com alguém, muitas vezes, você vai ter que tirar o teu recurso. Você vai sacrificar um recurso que você poderia usar para você, para que outra pessoa seja beneficiada. Amém? O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos lá. Um ponto importante aqui, irmãos. Muito importante. Nós não podemos falar de amor sem falar de sacrifício. Amém? Nós não podemos falar de uma igreja que verdadeiramente vive uma fé na graça de Deus. Essa fé vai operar o quê? O amor. Mas que não tem disposição de se sacrificar pelo objeto do seu amor. Pela causa do seu amor. Pela pessoa do seu amor. Então existe um valor muito importante no Evangelho. O valor da consagração. Eu acredito, irmãos, que muitos de nós, e eu chamo você para uma reflexão pessoal hoje. Amém? Nós estamos falando aqui do amor que o mundo ama, que diz que aquele homem disse que te amava e só queria se aproveitar de você. E você acreditou, porque você, em vez de estar suprida pelo amor de Deus, estava cheio de carência, fazendo as mesmas coisas que talvez sua mãe fez, seu pai fez, e caindo no mesmo buraco. Nós estamos falando do amor de Deus, o amor sacrificial. Então Deus, para provar o amor por nós, não mandou apenas uma cartinha para nós. Não comprou apenas um ursinho para nós. O que Deus fez? Se entregou por nós. E é por isso que esse irmão Paulo, ao falar da sua relação com Deus, se apresenta como servo, alguém disposto a se sacrificar. E a minha reflexão aqui nessa manhã, a reflexão do Espírito Santo para a igreja, é até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar. Não existe alguém que tenha provado verdadeiramente desta graça que não tenha disposição de se sacrificar. E aí nós vamos encontrar homens e mulheres que tiveram grande disposição de se sacrificar por esta causa. Como ponto principal em levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E tem uma expressão, anos atrás, eu e o pastor José Carlos, nosso irmão José Carlos lá de São Paulo, nós falamos muito sobre isso. Ele me comentou sobre um livro, né? E ele falou sobre um livro que impactou muito a sua vida, não lembro qual que era, mas ele falou lá que o preço nunca é maior do que a graça recebida. Verdadeiramente, se nós olharmos aqui, né, viver em amor é viver com disposição de pagar um certo preço. Mas isso que nós estamos
dando, nos doando, nos sacrificando, nada se compara com a graça que recebemos. Eu estava pensando hoje de manhã, ontem à noite, sobre o nosso culto, né? O que impulsiona uma pessoa a acordar cedo, irmãos? Eu olho muito pelos pais, né? O que impulsiona muito você fazer o que você faz? Muitas vezes é o amor pelos seus filhos. É ou não é? Você está doente, você tá bem, não está bem, você vai lá e se sacrifica, porque você tem pessoas ali que você está olhando por elas, e você ama elas. E você pode prestar atenção na sua vida. Toda pessoa que você ama mesmo, você tem disposição de sacrificar por ela, se o amor é genuíno. É assim que nós encontramos os nossos exemplos da fé. Todos eles tiveram uma grande disposição de se sacrificar pela causa do seu Senhor, do seu amado. Então eu estava pensando aqui, o que faz assim uma pessoa conseguir levantar da cama num domingo de manhã para estar com seus irmãos? É o amor tem esse poder. O que faz alguém, né, deixar de abrir mão de algum lugar que você queria sair, fazer algumas coisas para contribuir com o adolescente, com o jovem, tirar parte do seu recurso para manter essa causa? É o amor. Então que essa experiência nossa com Jesus se aprofunde a cada dia e que ela seja revelada no nível de amor que nós temos por Deus, que se manifesta no próximo. Amém? Esse é um fato. 1 João diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Amém? Diga: Deus me amou primeiro. Amém? Mas a sequência do texto diz: agora vocês amem uns aos outros como Ele vos amou. Amém? Então a reflexão nessa manhã, né? Que tudo que nós venhamos fazer, que tudo que nós estamos fazendo, toda a nossa vida seja permeado por uma resposta a essa graça, a essa gratidão que está brotando no nosso coração, que nos leva a andar em amor e fidelidade a Deus. E não tem como, irmãos, amarmos ao mundo, amarmos as pessoas, se nós não temos a disposição de pregar o Evangelho. Eu estava refletindo aqui, vindo para cá agora de manhã, tenho certeza que esses pensamentos vêm do Espírito Santo. Eu me entristeço com dois tipos duas coisas que já aconteceram. Vou colocar aqui numa ilustração. Um tempo eu até não aguentava mais ouvir algumas pessoas que falavam para mim: e lembra quando nós íamos lá para o semáforo para ficar vendendo água? Você lembra quando nós íamos lá vender água para levar as crianças para o encontro? E eu fico pensando no meu coração, até hoje não mudou nada disso. Qual o erro disso? Qual o erro que nós estamos cometendo de sacrificar um sábado pela manhã? Eu lembro que nas primeiras vezes, eu acho que estava o Yuri, o Murilo, o Nábio, toda a galera animada, começando conosco. Nós fomos lá na Vila São Pedro, que era bom o semáforo, nós estávamos procurando os melhores semáforos. Eu estava morando na Vila São Pedro. Depois eu recebi todos eles, nós foram almoçar lá na minha casa. Por que nós achamos que hoje nós estamos melhores? Porque não temos disposição para sacrifícios. Você pode dizer: hoje eu estou fazendo outra coisa de outra maneira. Mas na revelação que eu tinha naquela época, e daquilo que Deus proporcionou, eu sou grato a Deus por poder ter amado as crianças me sacrificando. Eu tenho duas tristezas ali. Uma, por pessoas terem feito isso pela motivação errada. E outra, por que não faziam pela motivação certa? Porque se tem alguma coisa nobre, é você separar um monte de criança para ter uma experiência com Deus num final de semana. Crianças que nós encontramos até hoje, que estão crescendo, estão se desenvolvendo, e fala: nossa, como aqueles retiros foram importantes. O que tem de ruim se nós precisar ir semana que vem no semáforo para levar 10 adolescentes a mais, para que eles sejam marcados num retiro pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus?
Eu me pergunto, irmãos, será que você e eu entendemos verdadeiramente a graça ou estamos mais perdidos do que antes? Gálatas nos ensina aqui, no capítulo 5 ainda, nossos irmãos do louvor podem chegar aqui, faz favor. Começa lá no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga, foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aí ele fala para nós permanecermos firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, se fosse para Martinho Lutero falar, não deixa mais ninguém ficar te enganando para você ficar trocando, comprando a sua bênção, comprando a sua salvação. Não deixa mais ninguém te enganar com isso, não. Mas quando nós vamos avançando aqui nos textos, versículo 13 diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Glória a Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aleluia. Irmãos, isso aqui, tudo que eu estou falando é uma obra do Espírito Santo. E eu quero falar algo para você. Eu não tenho como, vamos dizer, eu não tenho, eu até tenho, mas não quero. Como fazer com que uma igreja se consagre a Deus de forma incorreta? Eu até tenho como. Um líder tem como. Mas a verdadeira consagração a Deus é fruto de uma entrega voluntária. Eu constantemente tenho sido provocado pelo Espírito Santo a uma entrega maior. Simplesmente por contemplar o meu amado e falar, Ele me ama. Ele se entregou por mim. Não tenho o que eu possa dar para que Ele possa me salvar, porque eu já sou salvo exclusivamente por sua graça. Ele me colocou numa posição de paz com Deus. Eu sou um justificado, sou um filho amado, mas eu quero, como Paulo e como tantos homens e mulheres, ser um escravo da orelha furada, servindo ao Senhor com toda a minha força, com todos os meus dias. Pastor Vieira estava sendo muito tocado aqui por Deus, por esse versículo, por esse louvor que nós vamos louvar novamente Ele, esse último que nós cantamos. Ele diz que lá na sua juventude ele fez uma promessa: Senhor, eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar toda a minha vida para Ti. Amém? Que nós possamos ter essa decisão voluntária aqui hoje. Senhor, eu quero gastar toda a minha vida para a Tua glória, para o Teu reino, para a Tua causa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo.
Você quer mesmo de todo o coração? Eu não sei se você está como eu tenho essa consciência de que eu posso me entregar mais para o meu Senhor. Amém? Eu tenho essa consciência que se precisar eu estou dando uma resposta para Deus, eu posso ir no semáforo. Eu posso visitar mais, posso ofertar mais, eu posso pregar mais, amém? Simplesmente porque Ele me amou. Eu quero responder esse amor em gratidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que essa canção seja uma oração profunda do teu coração nessa manhã.